Quando você mergulha assim com tanta intensidade numa ideia, no fim, o que dá mais medo não são os problemas que podem dar errado, assim, é não conseguir pôr em prática. Então, assim, você vive muito nas expectativas que você vai aprendendo a construir. Eu sinto a dor das coisas. Ebulição criativa. Quando você está a bordo, você está num ambiente onde não pode errar, não tem espaço para errar. E não tem perdão para muitas coisas, você não tem o direito de dormir enquanto não resolver o problema do dia. Por uma razão que eu acho muito bacana, é que é uma característica de barco, o barco afunda. E é curioso porque os perigos não são os eventos que envolvem risco diretamente. Por exemplo, não é uma entrada de água no barco. Esse não é o perigo que pode afundar, mas é descobrir por onde está entrando, por onde. Mas sempre começa por uma origem muito pequenininha, prosaica, e aí que está o perigo. A origem, às vezes, ela é muito simples, é um detalhe com o qual você nunca se preocupa. Então, eu sofro muito até ter um barco ficar pronto do jeito que eu quero. Então, passo anos preparando, construindo. É um esforço intelectual muito grande, é um esforço humano muito grande, porque a gente depende de coisas que tem que ser da mais alta qualidade. É um esforço financeiro muito grande também. E eu sempre consegui os recursos no final das contas, nunca de um jeito fácil, mas eu também não gosto de rasgar dinheiro. Eu gosto dessa situação não previsível, da imprevisibilidade, do acaso. Eu não gosto de depender da sorte, eu acho ruim depender da sorte. Eu sei que a gente precisa, então não ter sorte às vezes pode levar a uma situação muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de antes tentar imaginar quais seriam as situações extremas que poderiam impedir, por exemplo, uma viagem de acontecer. Quase nunca acontece do jeito que eu imagino antes. E isso me dá muito prazer. Eu acho que se a gente vivesse a plena previsibilidade de imaginar que vai acontecer assim e quando acontece exatamente assim, a vida seria muito chata. Então, eu acho que o acaso é uma espécie de tempero da experiência de viajar, é um alerta constante para você ficar ligado. E uma regra que eu gosto de seguir nos barcos, embora eu não seja adepto de encher o mundo de regras e goste de fazer as coisas assim, às vezes de maneira um pouco impensada ou imprevista, mas uma das regras que a gente gosta de colocar em prática é de alternar as funções. E a experiência de você alternar as posições, então a gente define, por exemplo, os horários de turnos. Todo mundo participa, quem é tripulante e quem não é tripulante, quem tem uma função menor ou maior. Então todos participam do comando, da cozinha, da faxina, do desespero da mecânica, da troca de óleo, do sistema hidráulico. E o que acontece quando você põe regras como essa, regras que obrigam a gente a alternar e entrar em áreas que não são da nossa especialidade, é que você começa a entender melhor a função do outro. E assim, acho que sem querer eu fiz um currículo do qual eu me orgulho bastante. Eu nunca machuquei ninguém no barco, nunca. A maioria dos meus amigos franceses, australianos, já tiveram tripulantes, sei lá, amputados, perdidos, e a gente nunca machucou uma pessoa.
no barco, nunca. Eu sinto a dor das coisas. Eu sinto. Eu sei quando um material está sofrendo. Quando tem o disco da engrenagem e os rolamentos, tem uma bola faltando, está gerando um atrito que vai comer. O material mais fraco vai perder. A roldana vai travar, o cabo vai puir, a vela não vai correr e vai virar uma confusão. Então eu acho um desperdício, porque eu não gosto de ver quando tem dois materiais lá brigando e eles não vão, um deles vai ceder. Eu não gosto de forçar até o limite. A única frase que eu achei para justificar isso é que as coisas sentem dor e eu percebo essa dor. Quer dizer, no caso do Paraty 2, o barco tem hoje tantas características brilhantes que a gente se deu conta de que se a gente tivesse, quando começou a construção do barco, se a gente tivesse todos os recursos intelectuais, financeiros, humanos para fazer o barco, teria sido um mega desastre. Então era o fato de a gente ter uma restrição financeira brutal, era uma tensão permanente, obrigava a gente a pensar numa solução com um design diferente. Era uma espécie de ebulição criativa de tentar resolver os problemas e baixar o custo, encaixar no nosso orçamento e no nosso prazo. A solução está sempre nos detalhes.